Provérbios 22, 24, 25. Quem falou isso? O homem mais sábio da terra. Quem falou isso? O homem de maior sabedoria da terra. Quem falou isso? O homem mais rico. Mas eu diria, eu vou para menos. Eu não gosto muito desse lado. O homem mais sábio. O homem que o espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento estava sobre ele. E está em mim e em você hoje, acredite. Tá bom? Vamos ativar isso, né? Em Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Parece difícil, mas não é. Né? O que quer dizer isso, pastor? Não faça amizade com quem briga. Né? Com quem briga. Geralmente a pessoa que briga, gente, ela não reconhece o erro dela. Tá? Que o meu anjo pessoal me esconda nas suas asas, que meus anjos ministeriais, em nome de Jesus, me tragam uma palavra rema através do Senhor Espírito Santo de Deus. Uma palavra rema, em nome de Jesus. Não faça amizade com os briguentos. Existe 2 tipos de briguentos, vamos aprender isso. Aquela pessoa que briga, né, que grita, aquela pessoa que esbraveja, aquela pessoa, por exemplo, que fala palavrões, aquela pessoa que parte pro braço, parte pro muque, aquela pessoa que te fala desaforos, mas aquela pessoa que, para mim, acho que é a pior delas, né? Aquela pessoa educadinha, sabe a pessoa educadinha, mas falsa, desgramada de falsa. Aquela pessoa educadinha, aquela pessoa que mente, diz que não mente, que trapaceia os outros e fala que não trapaceia, que quebra um voto, que passa os outros para trás. Dá para entender? Não. Que não briga com você. Aquela pessoa que não briga com você, mas guarda. Ela briga dentro dela. Deu para entender? Não. Então, existem vários tipos de briguentos. A gente precisa estudar que tipo de briguento que a gente é. Aquele briguento que põe para fora ou é aquele briguento que briga para dentro? Ai, eu amo a pastor Solange. Mas a gente sabe o amor que tem, né? Mas deixa pra lá, não é verdade? É aquela pessoa que prega o amor. A gente coloca belos posts. Isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós. A gente precisa vigiar. Mas lá dentro a gente está com uma raiva. Se a gente puder pegar o camarada e torcer ele assim, a gente quer fazer. Mas existe um outro lado aí, que é quando o Senhor Espírito Santo entra em mim, entra em você, e através da sua palavra, da sua presença, da sua unção, do seu imenso poder, ele começa a me moldar. Presta atenção nisso. A te moldar. E aí, com aquela presença de Deus, com aquela unção de Deus, com aquela classe de Deus, através da palavra de Deus, você pode deixar uma pessoa, como dizia meu pai falava assim, no chinelo, mas eu prefiro dizer assim, você pode deixar uma pessoa exortada, mas consolada, edificada. Vocês estão me entendendo? Mas a palavra do Senhor ela é muito clara sobre isso. Ela diz assim, não faça amizade com briguento. Nem ande com quem se ira facilmente. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que briga por qualquer coisa, tem gente que briga por roupa, tem gente que briga por sapato, tem gente que pode brigar, por exemplo, pelos primeiros lugares, pela fama,
por ser a estrela da empresa, da escola, da casa, da família, né? A estrela, hoje tem muitas estrelas eclesiásticas, presta atenção nisso. Então, gente, resultado. Não ande, a palavra do Senhor diz, não faça amizade com briguentos, nem com quem se ira facilmente, mas, pois aprenderá a ser igual a eles, e colocará a si mesmo em perigo. A Bíblia fala clara, com esse tipo de gente ímpia, a Bíblia fala claro. Então é considerado uma pessoa que fala um palavrão, que briga, que grita, são palavras torpes. A Bíblia condena. A Bíblia condena. Aí você diz assim, como a irmãzinha falou para mim, né? Pastora Hernani. Aí a pessoa falou assim para mim, ei meu filho, tudo bem meu filho? Aí a pessoa falou assim para mim, mas o pastor Solange, o que eu faço? Se a pessoa teve um problema com você, ela continua brigando, continua gritando, continua falando palavrões, porque esse tipo de gente que se ira facilmente, ela pode fazer uma coisa grande e errada. Ela é passional. Toda pessoa que grita o tempo todo, que briga, que fala palavrões, que quer partir para a briga, que quer partir para isso, para aquilo, você tem que tomar muito cuidado, e eu também. Por quê, pastor? Porque são pessoas passionais. Onde estão os passionais, pastor? Atrás de uma grade você vê muito passional. Pode acreditar nisso, porque eu visitei, eu sei. Então, hospitais psiquiátricos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Por exemplo, você tem que prestar atenção em pequenos detalhes, meu e teu. Às vezes, a pessoa vai conversar com você, você não deixa ela falar. Eu já fui assim. A gente não deixa a pessoa falar, só a gente que fala. Deu para entender? Então nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, pastora, como é que a gente evita tudo isso? Uma boa comunicação. Uma comunicação saudável. E uma fé inteligente. Quando você sabe ouvir, e isso, o estressado é passional, é um perigo. A pessoa que está sempre estressada é um perigo, pastor. Então, resultado. Se você percebe que aquela pessoa, você está dizendo, olha, por favor, vamos conversar, e aí a pessoa o tempo todo está gritando, brigando, a Bíblia diz, ela é muito clara, se afasta. Diga assim para a pessoa, olha, você está certo, você está certa, né? E saia. Se afaste. E apenas ore pela pessoa, não é? E deixa Deus tratar com a pessoa. Deixa Deus tratar. Eu acho que esse é o segredo, né? Porque, gente, ficar discutindo com gente assim não dá. Não dá. Eu acredito que um casamento, alguém me fez uma pergunta em off aqui, no casamento, quando acontece esse tipo de coisa, presta muita atenção no que eu vou dizer, já acabou o respeito. Uma mulher que não sabe tratar o marido que, por exemplo, não sabe tratar uma esposa, e eles vêm chegando, eles vêm brigando, e eles vêm batendo boca, e um acusando o outro, e daqui a pouco os dois estão brigando. Tem casais que brigam todo dia, gente. Não, tem que ter pelo menos um dia de folga, né, gente? Tá ficando feio o negócio. Então, briga um dia sim, um dia não, briga 3, 4 vezes por semana. O casal que briga e os filhos vêm, isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê, pastor? Porque eles vão seguir os pais. Eles vão seguir os pais. Irmãos, quando você olha a vida de um filho, de uma filha, analisa a mocidade desse pai e dessa mãe. Tem a ver, tem heranças, né, de tios, de avós e tudo mais. É preciso quebrar isso com muita fé, com muito amor, com muita oração e com muita comunicação espiritual.
Mas, pastor, acontece que eu estou no meu serviço e eu não consigo mudar isso. É melhor se afastar. É melhor. Porque, gente, todo relacionamento, presta atenção nisso, não é só de marido e mulher. Geral, acabou o respeito, acabou a admiração, acabou o relacionamento. Mas como nós estamos falando de um Deus que restaura todas as coisas, pastor, isso pode acontecer com a mãe? Pode. Uma mãe que só sabe gritar, colocar palavrões numa criança, num adolescente, num jovem. Isso é um perigo. Então, mas o senhor está dizendo, a juventude quer tudo na mão. Mas é só ensinar. Então, faltou ensino. Faltou limite desde criança. Entende, pastor? Então, é preciso acompanhar uma criança, gente. Desculpa que eu vou falar desde o ventre. Lembra da mãe judia que ora com ela, que estuda a Torá com ela, que fala da palavra com ela, que se ela às vezes tá batendo, chutando a mãe diz para ela, calma, não é assim. Então a criança ouve uma mãe. Então a educação, gente, não parece, mas ela vem desde o ventre. Entenderam? Não, né? E aí o que acontece? Vai ensinando. Entenderam? Então, o filho, a filha deve ser chamado a atenção em particular, cada um deles, se possível. Por quê? Porque depois um insulta o outro, um briga com o outro, um machuca o outro, pode trazer feridas aí. Irmãos, essa história de dizer que eu falo do problema da casa do meu filho para todos os filhos meus, isso é erradíssimo. Isso é gente despreparada emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, materialmente, ministerialmente. Uma das coisas que mais vai machucar um filho, presta atenção, o que acontece? O que vai machucar um filho? Quando ele chegar na casa dos irmãos e souber que a mãe falou do problema dele, que ele confiou na mãe, no pai, para outros irmãos. Pastora, a senhora quando sabe de um problema de um irmão da senhora, a senhora não conta para os outros? Jamais. Jamais eu falo. A senhora nunca falou de um problema de um irmão para o outro? A não ser que ele permitiu. A não ser que ele já tivesse contado, etc. E me dito, fale. Irmão, se eu fosse falar aqui do que eu já passei, do que eu já ouvi, do que eu sei, quebraria a internet. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Isso não é só para o líder, é para todos nós. Sacerdócio. Nós somos reis e sacerdotes. Então nós temos que cumprir o nosso sacerdócio. Porque conforme o que a gente falar, almas podem perder a salvação, podem perder uma igreja, podem se desviar, podem se machucar, se ferir. Uma casa, uma família também. Então, gente, é muito sério. Ao invés de brigar, ouvir, parar, presta atenção nisso, raciocinar, escolher em Deus as melhores palavras. Irmãos, eu costumo dizer que toda a Bíblia é perfeita. Mas se você levar uma palavra que Deus não mandou naquele dia, naquele altar, não vai surtir efeito. Não é verdade mesmo? Num culto familiar, não é verdade isso que eu estou falando? Num culto missionário. Então Deus tem que escolher a palavra, revelar a palavra. Porque tudo que Deus revela, que Deus quer, vai dar fruto. Olha, eu nem sabia por que eu estava trazendo essa palavra. O pastor dizendo, está dando frutos aqui. Então, isso é impressionante a gente saber isso.
que eu não converso com o pastor Hernando. Pergunto para o pastor Hernando qual foi o dia que ele me ligou, que eu liguei para ele, que eu fui na casa dele. Eu não faço isso. Mas é o Espírito de Deus, é o nosso espírito em comunhão. Esse é o segredo, gente, da frutificação. A partir do momento que um pai e uma mãe ora verdadeiramente. Pastora, quando é que eu oro verdadeiramente? Quando você ora arrumando a sua própria vida. Quando um pai arruma a sua própria vida, quando uma mãe arruma a sua própria vida, quando um sacerdote, um monge, um líder espírita, quando um pastor arruma a própria vida, a igreja arruma a própria vida. A minha casa é, gente, o que eu sou. Não é? Então a gente precisa se arrumar. Porque quando a gente ora, presta muita atenção nisso, com a vida arrumadinha, Deus te abençoe, filha, com a vida arrumadinha e a gente ora, não tem como Deus não ouvir. Ontem à noite eu fiz um voto, mas não vou falar qual, jamais vou falar. Se essa semana Deus cumprir esse voto, eu vou estar cumprindo ele. Não tem como. Vocês estão me entendendo? E essa noite eu não dormi. O milagre é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Mas eu tenho um preço a pagar por esse milagre. Vocês estão me entendendo? Não. É mais ou menos isso. Quando a gente para de gritar, de brigar, de falar palavras torpes, né? Palavrões, gritaria, a gente para de se irar, de sentir ódio. O Senhor Espírito, a gente gera um ambiente de glória. Quem gera um ambiente de glória dentro da minha casa e da tua, sou eu e você. Alguém me perguntou lá no seminário da pastora Flávia, a senhora acredita que quando uma pessoa cai aqui, a vida dela muda? Se ela quiser. Porque senão, sabe aquela pessoa que está sempre bebendo da fonte dos outros? Por quê? Porque ela não conhece a verdadeira fonte. Ela não buscou a fonte eterna ainda. Ela não bebe dessa fonte. Irmão, se eu e você não bebermos, não buscarmos em Deus a nossa fonte e não beber dessa fonte, ela não vai trazer mudança. Não vai trazer mudança. Pastora, quais são os sinais de uma pessoa que é iracunda, que é nervosa? Fala muito alto, grita muito. Isso são coisas que na homilética a gente corrige. Quando o pregador grita, levanta o dedo para a plateia, você, e grita e chora o tempo todo, e grita. Precisa de cura interior. Tem uma guerra dentro. Vocês estão me entendendo? Precisa de um trabalhar de Deus aí. Eu me lembro que eu estava ensinando quando um pregador disse assim para mim, pastora Solange, é Deus falando com essa classe. Eu falei, não, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Você está desestruturada. Você está cansada, está oprimida, está batida, está depressiva, está ansiosa. Isso reflete na forma que a gente fala, que a gente prega, que a gente ensina, que a gente corrige. Isso é muito sério, gente. Pastora, qual é o lugar de missões mais poderoso que existe? A sua casa. Você e a tua esposa, você e o teu marido. Como vocês estão?
Vocês vão passar isso, ó, para os filhos e depois para a igreja. Alguém me falou em off há um tempo atrás, eu com meu marido estamos uma bênção, mas os meus filhos, pastor, vem cá para a senhora ver, parece, a pessoa usou uma palavra que eu não quero usar aqui. Então, resultado, vai ver isso. Se ainda é uma criança e está dentro da sua casa, a criança é o termômetro de uma casa. Os filhos são o termômetro de uma casa. Ou então é o quê? São pais que não sabem educar, que não se dedicaram a isso, a olhar as minúcias e trabalhar. Eu fico vendo pais chineses, coreanos, japoneses trabalhando com bebê, gente, que o bebê entende e não faz o que não pode. Eu me lembro de um bebê, gente, que deu assim na cara da mãe e a mãe olhou para ele e quando ela falou, ele chorou e foi lá e beijou ela. Ah, pastora, a educação ela tem que vir depois dos 7 anos, 5 anos, 4 anos. Isso é conversa para boi dormir. Educação vem do berço. Educação vem do útero. Educação vem da gestação. Vocês estão me entendendo? Não? Educação, gente, é como você observa uma criança comendo, como comer, o que ela está falando, o que ela está aprendendo, como ela veio da escola. Acompanhar em todos os sentidos. Vocês estão me entendendo? Não? E outra coisa, irmãos, uma mãe que passou por abuso, uma mãe que passou por estupro, uma mãe que passou por problemas, se ela não renunciar a tudo isso, não deixar tudo isso, a menina dela, só de ficar perto dela, ela pega todo aquele lado. O menino pega do pai, da mãe. Os filhos pegam. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que você tem que ter pressa para se curar, para se libertar. Se você está enfrentando um problema com alguém, que você brigou com alguém, não foi arrumar a tua vida com alguém e ainda mente a respeito, você está criando filhos mentirosos. Você está criando filhos medrosos, covardes. Filhos que vão ter medo de enfrentar uma situação e resolver. Pastor, não fala isso. Fala. E aí vai lá para a igreja. Louvado seja Deus. E cai na unção. Mas a unção, ela precisa mudar o nosso caráter. Ela precisa moldar a nossa personalidade. Ela precisa, não é ela, nós precisamos permitir que ela corrija, nos ensine, nos exorte. Porque senão, gente, nós vamos falar bonitinho, pregar bonitinho, ensinar bonitinho, mas aqui dentro de mim, de você, não é bonitinho. De aparência. E hoje eu estou percebendo que a aparência hoje... Obrigada, filho. Eu estou percebendo que a aparência hoje é muito importante. A roupa que se usa hoje é importante, o batom que se usa, o cabelo que se faz, o botox, que agora é moda botox, as meninas, tudo botox. A senhora é contra tudo isso, né? Não! Mas eu acho que tudo isso tem que ser feito aqui dentro primeiro. Tem que ser feito aqui dentro. Vocês estão me entendendo, não? Irmãos, a mudança tem que vir de dentro para fora. Arrumação. Ninguém nunca arruma uma casa pelo lado de fora primeiro. Você vai tirando o lixo, não é isso que você faz? Todo dentro de uma casa, depois você vai lá fora, e vai, lá na roça a gente falava, né? E varra o terreiro. Fazia aquelas vassouras lá, até de mato, e vai varrendo o terreiro. Vai lavando lá fora. Como é importante isso, tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo lavadinho.
que os vizinhos dizem a respeito da minha casa e da tua? Irmãos, pessoas que por onde passam brigam com os vizinhos. Que absurdo. Irmãos, o meu povo aqui, ó, eu tenho um vizinho do quiosque que ele é apaixonado. Aí nós começamos a orar. Ele mudou, né? Agora não é mais raça negra. Agora eu não sei o que ele toca. É. Mas ele agora é Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. E a gente não vai resolver esses detalhes nunca. Cuidado com os detalhes. Com as minúcias, né? Com o que ficou sem arrumar, com o que ficou para trás. Eu tenho os jovens, que agora vocês não sabem. Vem mais ou menos que umas 50, né, Mar, pessoas. E eles fazem uma festa de sábado para domingo, da meia-noite às 3 da manhã. Aí você me diz, pastora Solange, denuncia eles. Não tem coragem, gente. Não tem coragem. Porque são pessoas que não têm, acho que não tem para onde ir, não tem dinheiro. Então eles vêm tudo para cá e está crescendo o negócio aí. E é de madrugada mesmo. Então muitas vezes, irmãos, eles estão brincando, eu estou orando por eles. Mas não desrespeito ninguém, não brigo com ninguém. Vocês sabem que quem mora em apartamento é meio rígido. 5 horas da tarde não pode fazer barulho. 9h30 da noite, a partir das 9h30, horário de silêncio. Os meus vizinhos, tadinho, tem dia, não é todo dia também, não é toda semana não. De vez em quando. Né, Mar? Eles resolvem mudar a cama de lugar de madrugada. Denuncia eles. Não denuncie, irmãos. Não denuncie, porque um dia eles descobrem que sou eu. Vai machucar a mim, vai machucar eles. Eu vou orando. É o que eu tenho feito e Deus vai operando. Vou ungindo aonde eles ficam e Deus vai operando. Eu sei que eu estou longe da perfeição, muito longe. Mas assim como você, eu vou chegar lá que nós tomamos essa atitude, não é? Mas fica aí uma dica para mim e para você. Ao invés de brigar, de denunciar alguém, mas nunca fiz isso. Quantas vezes fui acusado, já denunciou tal pessoa, não fiz isso. E quando fiz, mandei avisar. Eu não passo pelas costas. Nunca fiz isso. Então, ao invés de brigar, de gritar, de denunciar, de prejudicar alguém que te prejudicou, de machucar alguém que te machucou, de acabar com a raça de quem quase acabou com a tua raça. O mineiro fala assim, né? Ore. Se afaste. Confia na justiça de Deus. Trate Deus como um pai com essas pessoas, que eu não desejo o mal delas. Nunca, gente, desejei que alguém que me prejudicou nessa vida, que me deixou quase sem comer, desejar que essas pessoas passem fome, passem necessidade, fiquem doentes, fiquem desenganadas, jamais. Isso é feitiçaria, gente. Isso é o pior tipo de feitiçaria. Eu sempre falo assim para Deus, para quem já me prejudicou nessa vida: Senhor, a minha mesa é de justiça, mas é uma mesa de honra que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Peça para Deus hoje: Senhor, a minha mesa de justiça, a minha mesa de honra. E você vai perceber que um dia essas pessoas vão bater na sua porta e dizer: posso me sentar na sua mesa e comer da sua mesa? Você vai dizer: pode. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Entenderam?
É orar por essas pessoas, é abençoar elas, filha. Irmãos, uma forma do teu inimigo te deixar livre, do teu inimigo te deixar livre, é você pedir muita saúde para ele, muita prosperidade, muita riqueza. Porque o mundo de hoje, eles gostam da riqueza. Eles gostam de selfie, de ostentar. Nós estamos no mundo da selfie. Tem gente que quando não tá, dizem, né? Não sei. Tem gente, mas não é nós não. Que quando não tá na praia, você pega uma foto de mar lá e pega uma foto de barco. Entendeu não? O mundo hoje é esse, gente. O mundo hoje é esse. Tadinho. O mundo hoje é esse. Mas eu e você não podemos entrar no mundo dos tadinhos. Você é filho do rei, filha do rei, tá? Não entra nessa, não. Pede para Deus aquela palavra, aquele aconselhamento rema, aquele ensino rema, aquela pregação rema, que convença o homem, embriagado, possuído pelo Espírito de Deus, que convença o homem, que convença seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos, sua família, seus amores, do pecado, da justiça e do juízo. Pastora, quando eu brigo, você vai na sua força, ó, na força da tua alma, da tua carne. Esse é o perigo. Não vá na força da tua alma. É perigoso. Você só muda uma pessoa, se ela quiser, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, gente. É pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, alguém está com problema na sua família, o que a senhora faz? Eu somente oro. Se for para eu ser canal de bênção, a pessoa me procura, senão não. Não fala uma palavra. Não! Não me meta onde não fui chamada. Esse é o segredo da bênção. Cada um no seu quadradinho. Gente que cuida muito da vida dos outros, da casa dos outros, do ministério dos outros. A vida está toda mal cuidada, gente. Está tudo sujinho, precisando de uma faxina. Entendeu? Não. Saia de perto de tudo que Deus não quer mais para ti. Então a palavra é essa: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois você vai ficar igualzinho a eles e você vai colocar a sua alma em perigo. O rei Salomão mandou dar esse recadinho para mim, e como eu gosto mais de vocês, a gente gosta mais um do outro, né, gente? Isso é legal demais. Então eu estou repartindo esse recadinho de Shlomo, de Salomão, do pacificador. O significado do nome dele é pacificador. Durante o reinado dele se teve muita paz. Era um homem diplomata, Salomão. Você precisa saber isso. É um homem que tudo ele resolveu na conversa, na comunicação. Ai, pastor, mas tem hora que a senhora também deve perder a calma, né? Ah, sim. Mas olha, antigamente era todo dia, toda hora. Aí depois começou a ser 3, 4 vezes por semana. E hoje, pastor? Ai, hoje eu já não fico mais desse jeito, não. Eu tenho o meu jeito de falar com a minha filha. Não faz mais isso. Ela também comigo. Isso também não. Então é isso aí. Tá bom? Pode perder as estribeiras e perder as coisas e jogar tudo pro ar, assim não. Isso não tem mais não. Outro segredo, vou contar para vocês: orem em línguas o tempo todo. Você é batizado com o Espírito Santo? É? Não, o senhor não. Então glorifica a Deus, você vai ouvir uma língua estranha dentro de você, fecha o olho que você vai ouvir e começa a falar em línguas, em espírito. Fala em línguas 24 horas, durma falando em línguas, acorda falando em línguas, jante falando em línguas, acorde, dance,
no trabalho, em trânsito, papapá. Você não tem noção como o poder do Espírito Santo vai dirigir a minha vida e a tua. Tá bom? O que a gente está precisando, sabe o que é, gente? Domínio próprio, equilíbrio, moderação. E é nessa tarde de cura e libertação que eu estou pedindo para mim e para você.